o jogo desse final de semana contra o Botafogo, porque a rodada não terminou, né? Internacional e Coritiba jogaram ontem no meio da rodada, que continua amanhã e termina no domingo. São todos jogos da mesma rodada. Certo? O Figueirense divulgou até um manifesto, né? Dizendo que os jogadores fecharam um pacto de dar até a última gota de suor, de lágrima, de sangue. E, bom, eu não sei se isso ajuda. João, isso é uma tentativa... Eu acho que isso motiva o adversário também. Mas essa é a tentativa de se comunicar até com o seu público, não é? De mostrar para o torcedor que, apesar da fase, que aquela fase ruim, aquele perigo todo, não é uma falta de compromisso. É um adversário, João. Um time dizer que vai dar o máximo, o adversário já não... Tem que dar mesmo, né? Eu me imagino o futebol assim, não imagino o futebol diferente disso. Então, assim, dizer que estão fazendo o máximo, acho que é realmente o que deve acontecer. Você até pensa, porque antes, até agora, vocês não estavam fazendo? É uma forma de se conectar, de se ligar com o público, seu público, que... De aumentar a vibração. Como o Internacional conseguiu fazer e trazer, e faz a diferença. Mas a gente ainda... Nós vamos ter que discutir um dia, né, o tamanho do futebol brasileiro. O futebol brasileiro não tem o tamanho que ele julga ter e que é artificial. A quantidade absurda de times, o que a gente pode concluir é que nós temos potencial para ter todos esses times. É uma outra coisa. Agora, nós não estamos trabalhando por todos esses times. Você não tem calendário para eles, você não tem uma organização para esses clubes que aí estão, para esses que duram apenas 3 meses, é a maioria dos clubes, né? Ela é de 3 meses, 4 meses de estadual. Quando acaba o estadual, são 400 que desaparecem. Então, quem é que vai torcer para um time que desaparece em 8 meses? O ano está desaparecido. Aí você nasce, aí teu pai está lá falando assim, você tem que torcer para o time do papai. E aí ele não vê o time do papai jogar, só vê o time do outro jogar. Ele não vai torcer. Então, esse tamanho, ele é artificial. Ele é bancado por um sistema que é falido, quebrado. Num país em que clube não quebra. Não quebra. Exatamente. As pessoas quebram, as empresas quebram, mas os clubes nunca, jamais. Quer dizer, eles quebram, mas não acontece nada. É outro argumento. Tem a ver até com a nossa cultura, né? Por que a gente vai ao estádio? Vai para ver times quando estão jogando bem, quando tem qualidade. Se ela oscila, nós não vamos. Se é na tristeza, numa tragédia que está próxima, vai lá e socorre. Mas um público de 2.000 torcedores, de 203, a média do América, aí que é um clube super importante. Mas aí você fala assim, ele consegue se sustentar com televisão, com receitas de bilheterias e todas as receitas que vêm da bilheteria? Não. Então ele já chega para essa briga... É uma aventura, né? Uma tentativa. Se a gente não pensar nesse futebol de um jeito diferente, e tem que ser diferente, muitos, num cenário assim normal, deixariam de existir. Porque o futebol não comporta, a menos que a gente mude esse nosso futebol aqui para ver se dá certo. Eu vou chamar o Flávio Ortega para falar de seleção, de Neymar, que está no noticiário, depois da vitória sobre a Bolívia e tal. Mas, como disse o Mauro... É uma estratégia mesmo, né? O Figueirense, daqui a pouco vou ler o manifesto assinado pelos jogadores, os sócios do Figueirense poderão levar um acompanhante sem pagar nada, enquanto os não associados compram ingresso por R$20 e ainda ganham uma cortesia. Nesse caso, é preciso estar vestindo a camisa do time na hora da compra. E crianças até 12 anos não pagam. Isso tudo para o jogo contra o Botafogo, porque a situação do Figueirense também é complicada. Vamos dar um pulo em Natal, depois da vitória folgada da seleção brasileira e dos episódios envolvendo o Neymar durante o jogo e o rescaldo de mais uma vitória da era Tite. Flávio Ortega e Paulo Cobos ao vivo aqui no Bate-Bola. Muito boa noite. Tudo bem, João? Muito boa noite. Boa noite, comentaristas. Também ao fã de esportes. Boa noite, Paulo Cobos. Boa noite. Estamos aqui na concentração da seleção brasileira. Hoje um dia diferente dos últimos de treinamentos e jogos, João, porque hoje foi folga geral para todo mundo. Jogadores, comissão técnica,
todo o staff da CBF. O pessoal preferiu sair para conhecer algumas praias, enfim, outros preferiram permanecer porque o resort aqui é grande, é muito bonito, tem várias piscinas, tem uma praia também muito bonita. Então hoje o dia de movimentação foi essa só, gente saindo e chegando, treino mesmo, atividade. A gente não teve nenhuma por aqui, a seleção brasileira vai continuar em Natal, ainda para os treinos sábado e domingo. E aí sim a viagem para a Venezuela para jogar na terça-feira contra a seleção venezuelana. Eu vou pedir para o Paulo Cobos só dar um passinho para cá. A TV ao vivo é assim mesmo, né? A gente vem um pouquinho para frente só porque vai passar um ônibus aqui de uma companhia de viagem, aí deixa esse ônibus passar. A integridade física do Paulo Cobos é muito importante. E aí o ônibus passando, a gente volta para trás, um passinho para trás agora, Cobos, agora sim, estamos novamente no quadro do bate-bola. Gostou do que viu, Cobos? A seleção brasileira fez um 5-0, um placar que todos já imaginavam, e o futebol bem apresentado, bem jogado, acho que era mais importante do que mesmo o número de gols, né? É isso mesmo, gostei muito. Como o Mauro falou ontem no linha de passe lá, quando você joga com um time pequeno, desse um time frágil, ruim como a Bolívia, isso tem que fazer. Pressionou desde o começo, marcou, jogou bem, fez jogada de passes ali. Funcionou a bola parada, que o Tite tanto treina, né? O Tite gosta muito de troca de bola, de passe, mas também adora uma bola parada. Funcionou. Foi uma noite muito boa. Tirando o Neymar em campo foi brilhante, foi uma das melhores atuações que eu vi ele na sua seleção, mesmo com a fragilidade, mas ele deu um pouco de chilique ali muito, muito grande. Bom, muito se falou e debateu hoje durante o dia sobre se o cartão foi forçado ou não. A nossa impressão aqui no estádio, João e amigos, é de que foi mais pela irritabilidade do Neymar do que mesmo forçar esse cartão amarelo. Ele até poderia forçar, é algo que até a gente já esperava, mas acredito que não naquele momento, né, Cobos? Ninguém força um cartão amarelo no começo do jogo, ali, com 25 minutos, quando ele deu a bolada no rapaz ali. É que o Neymar tem um problema de não aguentar provocação, né? Provocação não, nem foi provocação, uma marcação dura, é óbvio. Do jeito que ele joga, óbvio que ele vai tomar pancada. E ele tem que continuar jogando dessa forma. Mas ele tem que manter a calma, tem que ser... Ele é 24 anos, ele já é maduro, já está bom tempo na Europa. E o próprio Tite disse depois, ele deixou bem claro. O Tite o defendeu, disse que ele apanhou, o Tite, claro, mostrando, trazendo o jogador para ele, mas deixou bem claro. Ele precisa de maturidade, precisa ter mais maturidade. Bom, será a primeira vez, né, nesses 4 jogos do Tite, que ele não contará com a presença do Neymar, a grande estrela. A gente vai voltar para São Paulo para conversar com os comentaristas. O Calçade tem uma pergunta para a gente. É isso, Calçade? Boa noite. Tenho. Eu também. Eu concordo com vocês. Acho que o Tite deixou isso claro, né? Falta maturidade mesmo para ele, para o Neymar. Eu acho que isso já começou a ser trabalhado. Por exemplo, a tarja de capitão cai muito bem no braço do Renato Augusto. É um cara perfeito e nós vimos ontem, em vários momentos do jogo, esse capitão, que ele não era da seleção olímpica, mas praticava isso o tempo todo, ele era o capitão em exercício, e ontem também. Então acho que é extremamente importante dar a braçadeira para quem faz a diferença. No Neymar era uma responsabilidade a mais. E isso o Tite vai... Acho que ele está lidando com isso, percebendo, e uma hora vai cair a ficha do Neymar. Talvez não seja assim tão cedo, mas ele vai ter que amadurecer, porque realmente ele não tem essa conduta madura, né? E a gente tem que saber separar o que é o jogo, o que é do jogo, o que está no jogo e aquilo que não faz sentido, né? Esse era um primeiro ponto que eu gostaria. Agora, eu acho que vocês acompanharam os treinamentos aí, a gente está falando de 3 jogos apenas, dá para contar as horas que o Tite teve de treinamento nesses 3 jogos, um ontem, 2 na data anterior, mas existem algumas ideias, conceitos dentro de campo que a gente enxerga e que são diferentes, são bem diferentes, até na construção dos gols. Então eu queria que vocês falassem disso, quer dizer, que é uma seleção que busca recuperar a bola o tempo todo, extremamente organizada e alguns aí, vários jogadores com boas atuações, porque a Bolívia é fraca, mas esse futebol fraco dava trabalho pra gente. Esse trabalho, a Bolívia e outros fracos por aí também já foram uma pedra no sapato e ontem ela foi liquidada como deveria ser. Então eu queria essa avaliação de vocês que acompanharam tudo isso, a respeito de como o time se comportou. Concordamos, né, Paulo Cobos, com o Paulo Calçade. Até foi a minha pergunta para o Tite ontem na coletiva, Calçade, porque o segundo gol, conversando com o Tite, conhecendo o Tite já há muito tempo, a forma como a jogada foi trabalhada, é claro, a gente dá sempre o desconto da fragilidade da Bolívia, mas com a movimentação, os jogadores se desmarcando, procurando o melhor companheiro, um sistema um pouco mais solidário,
as tabelas, as triangulações, é muito do que é a visão dele, do que ele espera da seleção brasileira com o potencial técnico que ele tem. Mas também a marcação-pressão no ataque, que resultou, né, a tomada de bola do Neymar no primeiro gol da seleção brasileira e principalmente o perdeu, recupera aonde perdeu, que é aquela marcação, aquela primeira e principal instrução que o Tite passou aos jogadores. Tem uma comparação com o Dunga, é impossível não fazer essa comparação com o Dunga, né? O Brasil nos jogos em casa, nas eliminatórias, em todos os jogos fez gol logo no começo, como aconteceu ontem. Fazia o gol, recuava, né? Parecia que jogando com medo ali. Não, o Tite continuou a impor ali, que a diferença é grande do Tite. E óbvio, além do treino, que é pouco ainda, mas o treino dele é muito intenso, é um cara que conhece mais futebol, conversa, e outra diferença grande. A comissão técnica dele, que é gigante, tem muita gente qualificada, né? Vamos lembrar que o Dunga, com todo respeito, né? Mas o Dunga tinha um auxiliar que não tinha experiência, não tinha ainda o estofo para estar na seleção brasileira. Que é o Cebola. Exatamente, o Cebola, amigo do Dunga ali, sabe? Não tinha o preparo ali. A comissão técnica do Tite é muito grande, tem gente que não tem experiência também, né? Mas tem gente com experiência também que conta ali, que faz uma diferença boa. E Calçade, João, chama muito a atenção também o fato de os próprios jogadores destacarem que nesse início de trabalho, o que está contando muito também é o fato de o Tite não mexer na posição que eles atuam nos clubes onde jogam. Então, por exemplo, ontem o Fernandinho disse, eu acabei de chegar e tive condição de fazer um bom jogo nesse esquema, porque justamente eu fiz hoje o que eu fiz com o Guardiola no City. Aquele 1 na frente da linha de 4 da primeira linha e atrás da segunda linha no 4-1-4-1. Então, é mais ou menos, não mexer muito nas peças nesse primeiro momento, está dando uma certa vantagem, uma ligeira vantagem para o bom início do trabalho do Tite. Olha, eu quero sugerir aqui uma questão para todos vocês. Se eu perguntar pura e simplesmente, o Brasil já está em condições de enfrentar a Alemanha de igual para igual novamente, pode parecer, não, calma, estamos só no começo de um trabalho. Tá bom, mas nós desaprendemos tudo e vamos precisar de um tempo para reaprender, ou o futebol faz parte do nosso DNA e aquilo foi um deslize de administração, de orientação, de desinformação, e a gente caiu numa armadilha e já sacudiu uma poeira, e jogar futebol nós sabemos, e esquecido aquela desatenção toda que permitiu que a Alemanha deitasse e rolasse, e a Holanda também. Nós já sacudimos a poeira, demos a volta por cima, e o Brasil, independente do tempo do Tite e tal, já retomou a sua posição de protagonista no cenário internacional. O que vocês me dizem? Cobos, começar com você. Vai lá, Cobos. Vamos lá. Então, vamos lá. Eu acho que a gente eu diria que a gente está pronto para enfrentar com a Alemanha. Eu não acho que aconteceu, que a gente desaprendeu. Foi uma sucessão de erros durante muitos anos, né? A gente ficou para trás em ideias técnicas ali, né? Tanto que o Tite não faz nada. Ele é um ótimo técnico, mas parece que ele não é um grande gênio, óbvio que ele é muito bom técnico. Mas comparando o que a gente teve de ideias atrasadas, que a gente teve durante 4, 5 anos, a gente perdeu 2 anos jogados fora com o Dunga ali, né? Talvez se a gente tivesse começado um trabalho lá atrás, a gente estaria num estágio mais próximo de enfrentar a Alemanha. O próprio técnico da Bolívia, ele disse ontem uma coisa, na véspera do jogo, disse uma coisa interessante. Sabe, o Brasil é a maior seleção do mundo em todos os tempos, mas hoje não é. E não é porque ganhou esses 3 jogos que passou a ser. O trabalho é bom, o trabalho é promissor, mas calma, a gente o caminho é muito longo ainda. Eu acho que daqui 9 jogos, agora que completar o segundo turno, a gente vai poder ter uma avaliação melhor sobre isso, até porque ao final das eliminatórias a Copa do Mundo vai estar muito próxima. Perdemos muito tempo, mas o pouco tempo que realmente até ele disse que se surpreendeu com os resultados, são 3 jogos, 3 vitórias, e é possível que venha aí uma 4ª diante da Venezuela, mesmo sem o Neymar. O que eu vejo o time é um time que tem uma ideia de jogo com ou sem Neymar. O Neymar não é minimizar a importância do Neymar, é um cara extremamente importante e é desta geração o maior jogador. Mas não pode ser a solução da seleção brasileira. Tem o Neymar, bola no Neymar. Sem Neymar, bola em quem? O que a gente faz? Vai jogar. Vai jogar contra a Venezuela sem o Neymar, vai manter seu estilo, vai manter esses mesmos princípios que nós notamos que estão norteando a equipe e fazem toda a diferença. Se joga no 4-1-4-1, no 4-2-3-1, é o seguinte, jogadores moles sem reação.
são péssimos em qualquer sistema. Bons jogadores, motivados e executando funções corretas e cientes daquilo que precisa ser feito, também funcionam em sistemas diferentes. Eu não estou destruindo o sistema, mas como você encara o jogo é fundamental. Então você acha que nós voltamos ao nosso caminho? Eu acho que nós mostramos aquilo que a gente sempre falou aqui. Esta geração, eu cansei de falar, essa geração não é ruim. Porque até outro dia, até chegar o Tite, essa geração era uma porcaria, não prestava, não tinha ninguém, né? Não tinha ninguém, não tinha... Como não tem ninguém, cara? Tem bons jogadores. E você constrói seleção com bons jogadores. Jogadores extraordinários, talvez seja muito difícil você ter 4 ou 5, 2 ou 3 numa seleção. Portugal não tem, a Argentina hoje está mostrando que não tem, né? Que tem lá o Messi, e o Brasil tem lá um jogador que é muito bom e outros que são jogadores que estão aí tecnicamente muito bons. O que o Fernandinho fez como primeiro volante é fundamental. Uma das melhores partidas do Fernandinho, ajustado àquilo que ele faz no clube. Então, a maneira como a seleção encarou dentro de campo, porque a gestão das pessoas ela é extremamente importante. É um conhecimento técnico, é um conhecimento tático, mas é preciso saber lidar com as pessoas. E isso não existia na seleção. Hoje isso existe. E isso melhora o ambiente. E é transportado para dentro de campo. Se estuda muito isso hoje dentro do futebol, mas se estuda demais. Você tem um cara que é muito bom, Mourinho. Mourinho é excelente treinador. Só que na gestão do dia a dia é um horror. Então tem horas que está aqui, tem horas que está lá embaixo. Mas é um cara tecnicamente muito bom. Mas na gestão ele não vai levar um 10. Poderia levar em outras áreas. Então, acho que vamos esperar mais um pouco. São 3 jogos apenas, mas é possível notar mudanças em 3 partidas. Agora, dizer que esse time já recuperou o futebol brasileiro, foram tantas feitas pela CBF, que não são 3 jogos que vão mudar isso aí. E a seleção também é fruto de um sistema futebolístico. E ele é podre aqui no Brasil. Se a gente não mexer aqui, não adianta só ficar trazendo jogadores e criar uma seleção de ouro magnífica. E aqui a gente mal consegue, no Antônio Strini, no ESPN.com.br. Tem time que pode chegar a 90 jogos no ano que vem. Se ele for competente, quanto mais competente, mais jogos, o Cobos pode falar bem sobre isso. E isso não me parece ser um bom sistema, um bom futebol com possibilidade de um time jogar 90 partidas num ano. Né? Isso é uma loucura. João, falando da pergunta que você fez, o Brasil teria condições de enfrentar hoje a Alemanha? Eu acho que teria. Evidentemente, a Alemanha seria favorito, a seleção dificilmente poderia ter um grande resultado, tá? Porque é um time em formação. Mas certamente seria um time com a comissão técnica teria estudado bastante o adversário, coisa que não aconteceu. Aquele vexame de 7-1 foi uma conjunção de fatores, né? Essa postura que teve o Brasil ontem de entrar contra a Bolívia, mesmo sendo adversário fraco, mas entrar com muita seriedade, respeitando e dando o máximo, né? Isso já é uma diferença gritante, quer dizer, é um respeito por aquele e um conhecimento daquele que você vai enfrentar, coisa que não aconteceu. O Filipão e a seleção brasileira foram para jogar contra a Alemanha, desconhecendo os potenciais, sem ter estudado, e entrou aberto daquele jeito, com janelas e portas abertas, e aconteceu. Então, eu acho que uma derrota como aquela hoje não aconteceria. Mas eu pude perder da Alemanha hoje, mas enfrentaria de uma maneira muito mais digna, né? Acho que esse é um ponto. Porque não é que nós precisamos agora gramar aí 20 anos para voltar. Isso. Não, acho que não. Hoje tem um time mais organizado, com talentos individuais, que endureceria um jogo. Não sei o que aconteceria. A Alemanha continua sendo mais forte, mas não seria aquele vexame que foi. Acho que é uma conjunção de fatores, como a gente falou. Em relação ao Neymar, fiquei pensando um pouco nessas muitas críticas injustas, né? Porque ele é uma figura proeminente, é o maior craque, né? Que nós temos, talvez o único craque global que nós temos aí depois que o Kaká saiu da cena principal aí do futebol mundial, para falar no último, né, jogador o brasileiro que foi o melhor do mundo. Tem uma coisa, o Neymar não é uma máquina, né? Ele sofre pressões, tem a história dele, individual, tem as relações que ele tem. Então, não sei se a gente vai conseguir um dia um Neymar ideal, que seja brilhante dentro do campo e tenha um comportamento absolutamente fantástico, né? Um comportamento de raiz, sei lá, entendeu? Talvez não. Daí, o quanto que a gente quer que o Neymar mude em relação ao seu comportamento, mas que não prejudique essa intensidade que ele tem.
Bem lembrado. Eu não sei, para jogar, eu prefiro ele jogando o que ele jogou ontem e às vezes cometendo algum destempero, mesmo que justamente a gente venha e faça crítica depois, porque de fato não, ele precisa se controlar mais. Mas assim, se isso for prejudicar a sua intensidade de jogo, é melhor que ele continue assim. O Flávio Ortega e Paulo Cobos, antes de ouvir o Mauro César Pereira aqui sobre esse assunto, quero saber se vocês têm mais alguma informação, mais alguma opinião sobre esse ou outro assunto. Fiquem à vontade. Rapidamente, João, só para o Cobos aqui e a gente encerrar essa nossa participação, trazer também como o Tite ajuda não só o futebol da seleção brasileira, mas também os cofres ou a recuperação financeira da nossa Confederação Brasileira de Futebol. É isso mesmo, Cobos? É isso mesmo. Eu escutei aqui, inclusive, alguns dirigentes ali, todos felizes, né? O Tite está resgatando o nosso futebol, óbvio, está livrando a cara deles ali, né? Também, claro, é um escudo danado, né? Inclusive, Marco Paulo Del Noro, presidente da CBF, que não viaja para o exterior, mas esteve aqui em Natal, esteve em restaurantes aqui, almoçando ali, muito feliz da vida ali, muito feliz. Claro, a CBF, que teve uma queda de patrocínio no passado, muita gente fugiu, porque escândalos em cima de escândalos, uma fase ruim no futebol também, aumentou muito o preço dos ingressos nos 2 jogos com o Tite. Antes na eliminatória com o Dunga, né, que não era muito popular, muito pelo contrário, né? O preço médio do ingresso ali era 80, 90 reais, né? Agora em Manaus foi 160, aqui foi 150. Festa ontem, camarotes, todos lotados ali. 4 milhões e meio quase 4 milhões e 700 mil de renda. 700 de renda. Manaus foram quase 6 milhões, entrando muito dinheiro na CBF, né? Vão agradecer muito o Tite, pelo jeito. Todos agradecem demais o Tite na Confederação Brasileira de Futebol, o torcedor por enquanto também, João. 3 jogos, 3 vitórias. A cidade dá um tempo em seleção brasileira, porque a metade alvinegra hoje só fala sobre o confronto do Frasqueirão, que vai acontecer daqui a pouco aqui, 7 da noite. ABC e Botafogo de Ribeirão Preto, valendo uma vaga para a Série B do Campeonato Brasileiro. E aí acho que a partir de amanhã, com os treinos no local, no Frasqueirão, aí a gente vai voltar a falar um pouco mais aqui com o torcedor de seleção brasileira. Inclusive esse aqui, João, ó, já comprou ingresso e daqui a pouco vai estar acompanhando esse grande jogo do Frasqueirão. Quem ganha? ABC ou Botafogo, Cobo? Só pra gente encerrar. Vai ser duro, hein? Mas eu aposto no ABC. ABC, já fica bem com a galera aqui da região. Um abraço, João. Valeu, um grande abraço, parabéns pelo trabalho, Flávio. O Couber? Se vocês estiverem me ouvindo ainda, o Pedro quer saber quanto custa o ingresso, Cobos. Mas não é barato, não. Quanto? 50. Arquibancada atrás do gol. 50? 50 reais. Atrás do gol, 50 R$50. Antes do... Até ontem era 40, mas eu deixei para comprar em cima da hora, paguei 50. Muito bem. O mais legal é que a gente já chegou ao preço, nós só não conseguimos alcançar o produto ainda. É verdade. Primeiro o preço e depois a qualidade. Não a dá boa qualidade. isso. Obrigado, meninos. Grande abraço. Tem cabimento. Continuem se cuidando aí, hein? Comendo bem. O legal aqui é que o preço do futebol ele está completamente desconectado da qualidade. Porque em qualquer produto, você tem o preço, o que ele te oferece e um preço. Né? E aqui é o seguinte, você tem o preço, mas o que ele te oferece assim, é muito pouco. Né? Aliás, até na nossa pesquisa está ali, preço ganhando do time. Eu acho o seguinte, quando você tem o time, tem a qualidade, é claro que o preço tira uma parcela considerável da população do estádio, mas ele está cheio, por outros que puderam pagar. Mas o preço é claro que atrapalha. Mas a qualidade é muito pobre. Na maior parte do ano você tem pouca qualidade. E como torcedor aqui só vai quando quando o time está bem, com possibilidade de ganhar título, então passa vazio o tempo todo. Mas 50 mangos, aí, nesse caso aí... Tá... ABC e Botafogo. É a quarta de final, jogo de volta da Série C. Se o estádio não ficar lotado, né? Se fosse a A, tá 200 mangos. Não dá. Não estão pedindo muito, né? Tudo bem, pode ter um setor do estádio lá que custe 50. Pode custar 500 com uma poltrona... Tem que ter lá. Com couro de vaca. Couro de vaca holandesa. Né? Quem quiser pagar, garçonete servindo lá Isso é um absurdo. Uma das coisas que me deixam surpresos é que os ingressos, aqueles que são mais caros, que estão ali no... É um tiro no pé do espetáculo. Eles estão, em geral, em frente à câmera principal que transmite o jogo. Então você está vendendo o espetáculo pela televisão, muitas vezes é visto lá fora, onde, na maioria do tempo, o que aparece é uma arquibancada vazia, sendo que muitas vezes até o estádio não está.
Não está vazio. Exatamente. Tem muita gente aqui dos lados e atrás da câmera, mas aquele lugar principal que é nobre do ponto de vista da venda do produto, ele está absolutamente vazio. Isso Maracanã, é uma miopia em Mineirão. termos de marketing, né? Grosseira, grotesca. Você só vê a galera quando muda para uma câmera secundária. Exatamente. Quando o Mineirão, pós-Copa, Mineirão e Maracanã começaram com o público atrás dos gols e o meio vazio, eu fiquei enlouquecido. Eu falei, não, enterraram o futebol brasileiro. Conseguiram fazer esta loucura, né? E olha lá, ó, a gente acha que o torcedor está insatisfeito com o seu time e tal, alguns estão, evidentemente, mas também não é uma coisa perene, né? Estão numa temporada, na outra estão mais satisfeitos, é uma oscilação, porque a nossa economia, a venda de jogadores, a má administração em muitos casos, mas o que manda mesmo é o preço do ingresso, olha lá, 80%, 80 a 20%. Entendem que o que está mantendo essa média baixa é o preço e não o time. O preço barra as pessoas, é simples. Claro. O cara não vai porque não pode pagar. Não, numa falta de emprego, falta de dinheiro, né? Um monte de gente procurando emprego. Eu, quando ouço pedidos de emprego, gostaria de ter uma fórmula mágica, porque um monte de gente me pergunta, pô, tem alguma coisa e tal, é muito complicado. Aí, ABC e Botafogo é um jogo de semifinais. Quartas de finais, é importante, mas pô, o cara vai tirar coisa. 50 conto do bolso que dá para ele comprar leite, pão. Essa é a diferença. Ele está deixando de levar muitos produtos para casa para fazer um programa individual. Né? E, desculpa, a realidade da maioria da população brasileira não tem condição de arcar com o preço dele. E tem a questão também da renda média de cada região do Brasil, né? No início do ano, conversei com alguns colegas da imprensa pernambucana sobre a baixa presença de público em jogos do Santa Cruz, que estava até bem, e o estádio não estava lotando, e um dos problemas era o ingresso. A CBF colocou o ingresso mínimo de R$40 no regulamento. Isso, no início, criou ali um certo problema, porque a torcida não conseguia comprar aquele ingresso de R$40. Aí tem que dizer, mas é meia entrada no Brasil. Meia entrada para quem tem meia entrada. Aliás, é uma outra coisa que os clubes não se unem para nada. A meia entrada é uma bagunça, né? Uma grande bagunça, né? Qualquer carteirinha se aceita. Então, por que os clubes não se unem e não vão ao Ministério do Esporte, Ministério da Educação? Olha, meia entrada tem que ser uma coisa organizada. Vamos determinar isso aqui. Não tem uma bancada da bola do bem para brigar por uma meia entrada organizada. Vai ter meia entrada. Quem tem que ter meia entrada? Não o 7-1 que vai lá com uma carteirinha falsa, outro que nem carteira mostra, consegue comprar meia entrada e entra no estádio. Tem estádio que você entra ali e acabou, né? Eu já contei a história aqui, há alguns anos eu fui no jogo no Engenhão, aí quando cheguei na bilheteria, eu pedi, sei lá, 2 inteiras, 3 meias, só tem meia. Eu falei, amigo, mas eu tenho que pagar inteira. Não, só tem meia, só vai levar a meia entrada. O cara me vendeu a meia entrada. Eu entrei e vi o jogo. Falei, pô, não tinha mais inteira, só tinha meia entrada. Por que isso? Como assim? Como só tem meia entrada? Que coisa ridícula, quer dizer. Aqui em São Paulo, se você tentar comprar o ingresso... não estava lotado o estádio. Não, naquela bilheteria, naquele setor, não tinha. Quer dizer, é uma zona. Isso foi em 2011, talvez. Tem tempo isso. Então, acontece arras aqui com relação a isso. E os dirigentes, eles só sabem aumentar preços. Eles imaginam que o cara vai fazer sempre um sacrifício para pagar mais. E outra coisa... Essa pequena enquete aí, porque é um universo, evidentemente, muito pequeno em relação a todo mundo, acho que só retrata o óbvio. O cara não tem a grana para ir, ele não vai. Repito, porque encheu o estádio do Internacional 2 vezes? Porque criaram facilidades. Aí o cara consegue ir. A paixão, o torcedor, ele não é cliente. Cliente troca de produto. Entendeu? E eu também não gosto de chamar futebol de produto pela mesma razão. Você pode ter um relógio de uma marca, se você não gostou, você compra outra. Você tem um carro de uma marca, você troca. Você compra uma salsicha da marca tal no mercado, não gostou, você compra outra marca. Agora, cerveja, qualquer produto, você troca. Agora, time você não troca. Então, se o Inter for rebaixado, o cara não faz bem. A partir de hoje, eu sou gremista. Eu torço pelo Corinthians, pelo Atlético Mineiro. Não. O cara vai continuar sendo colorado. Então, ele vai para o estádio, ele sofre, que ele tem que ajudar o time de alguma maneira. Essa relação faz com que o clube de futebol, se for bem administrado, ele sempre vai ter o seu, entre aspas, cliente, né, que é o torcedor, na verdade, do lado dele. Claro. Agora, tem que ter uma flexibilidade com relação a preço e tudo que se compatível com a realidade dessa pessoa. E você fala da diferença entre regiões do Brasil, né, poder aquisitivo e tal, uma coisa que não é levada em conta. Se você cobra R$50 aqui em São Paulo, onde é um mercado mais aquecido e muito maior do que o de Natal,
Sim. O número de pessoas que moram em São Paulo é, sei lá, 20, 50 vezes maior do que o número de pessoas que moram em Natal. Então você tem, mesmo